Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores, mas também alguns assuntos relacionados às pautas de saúde, à sociedade, história. E hoje a gente está falando um pouco disso tudo. A gente vai falar de sociedade, a gente falou de história, a gente falou de povo, a gente está falando de alimentação. Mas para falar de alimentação, a gente tem que falar de agrotóxico. É isso aí. E é por isso que nesse programa Agrotóxicos Parte 2, eu vou continuar conversando com o Fernando Viana, que é técnico em agropecuária e engenheiro agrônomo. Tudo bem, Fernando? Olá, tudo bem? Muito obrigado novamente pelo convite. Isso aí, vamos continuar. A gente fez uma primeira gravação, falamos sobre vários quesitos a respeito dos agrotóxicos, né? E a gente agora dá continuidade. O telespectador que não assistiu a parte 1 pode procurar o nosso programa no Facebook da TV Petrópolis, no Instagram da TV Petrópolis, no YouTube da TV Petrópolis, ou então dá uma bugada, Comunicação Livre, Fernando Viana, Agrotóxicos, e vai encontrar o link, e aí vai assistir o parte 1. Mas a gente continua e vai dar entendimento para todo mundo que está em casa. Para a gente continuar esse programa, eu queria que você falasse de forma extremamente clara para o nosso telespectador que também não pegou o primeiro programa, né? Qual a real finalidade do uso dos agrotóxicos? Tá. Como a gente também estava conversando, né, anteriormente, e assim, quando se lança a mão do uso de agrotóxicos hoje, é realmente para aumento de produtividade, né? Então, você tem uma lavoura e você quer extrair o máximo que você puder por hectare daquela cultura. Então, você vai utilizar todo tipo de agrotóxicos ali que está ao seu alcance para poder conseguir esse objetivo, o produtor, né? Certo. Eu fiz uma pesquisa e aí eu vi o seguinte, que de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal, em 2017, o uso de agrotóxicos foi maior nos seguintes alimentos: soja, cana-de-açúcar, milho e algodão. Em sua avaliação, qual é o motivo? É novamente atrelado à monocultura? Porque no programa anterior a gente falou de monocultura e, salvo engano, você falou desses quatro tipos de cultivos. É isso? Uhum. É por conta da monocultura? Exato. A monocultura dessas culturas que foram, né, mencionadas, ela, assim, a gente tem extensas áreas no Brasil e, assim, ao longo dos anos, né, com um cultivo nem um pouco integrado e, assim, nem um pouco preocupado realmente com a parte, com a ecologia né, do que está em torno. Então, você entra numa área que é com a expansão agrícola para o norte do país, em que tinha uma alta diversidade, uma floresta amazônica exuberante, e aí tem o desmatamento para o plantio, né, da soja, para depois vir o gado, e há um total desequilíbrio. Então, é, lançam mão do uso de agrotóxicos com a taxa de toxidez muito alta, muito elevada, para conseguirem produzir nesse ambiente, né? Já que o nosso cerrado brasileiro está totalmente degradado por conta também desse tipo de cultivo, de monocultura. Então, com a expansão da fronteira agrícola para o norte, cada vez mais usando agrotóxicos para conseguir produzir, né? Para ter a produtividade desejada. Então, assim, são as 4 culturas no Brasil hoje que têm o maior consumo. É, os agrotóxicos que são mais tóxicos usados são principalmente no algodão, por conta do bicudo, né, que é uma praga que pega o algodão, que é mencionada como praga, mas é um inseto, e que não tem mais nenhum tipo de, de controle biológico, nem controle natural, e que como é um inseto maior, né, então ele exige que tenha o que é usado tem uma toxidez alta. Então, o algodão hoje é o que tem utilizado, que utiliza a maior quantidade de agrotóxicos, e de ingredientes ativos diferentes. Depois, provavelmente, a soja, né, que
por conta de muito problema de fungo, e o milho e a cana-de-açúcar por conta da extensa área que é utilizado também, principalmente para controle de broca, né? Então, assim, são os 4 campeões aí no uso de agrotóxicos hoje no Brasil. Certo. Eu vou fazer uma pergunta que está fora da pauta, que é o seguinte: a gente fala que soja faz muito bem para a saúde. A gente bebe leite de soja, a gente come proteína de soja para parar de consumir proteína animal, a gente come soja em grão, a gente come a Uhum. soja na granola. Mas você está me falando que a soja tem agrotóxico pra caramba na produção. Dá para você me explicar, afinal de contas, a soja é boa ou ela é cheia de agrotóxicos? Assim, só para a gente entender de Tá. cara. Então, a soja ela não é boa porque realmente ela tem muitos agrotóxicos que são envolvidos na produção, tá? E diferentes ingredientes. E assim, aí uma opinião pessoal, porque a cadeia de produção da soja, ela hoje no Brasil, ela realmente não deveria ser consumida, porque é, além de ser a principal cultura e responsável pela expansão territorial da produção agrícola no Brasil, ela, né, então assim, tem muito desmatamento, muita coisa por trás envolvida do cultivo da soja. É, então, assim, ela tem um grande uso de, de defensivos e de agrotóxicos, então, e também ela é direcionada para a produção animal. Então, assim, o que a gente consome hoje de soja na alimentação humana não chega a 1% do que é produzido. Então, assim, ela é exportada para a produção animal, principalmente para bovinocultura e avicultura, e a gente não vê então assim, o que a gente consome está dentro desse bolo todo de produção, mas a principal finalidade dela é essa. Então assim, dentro da cadeia da soja, o impacto que ela provoca é altíssimo, tá? É altíssimo. Certo. No programa anterior, você me fez parar de comer uva sem caroço por conta de uma questão hormonal, porque a uva sem caroço só existe por conta de um agrotóxico. E agora você já está afetando o meu consumo de soja. Vamos ver o que vai acontecer com a minha alimentação até o final desse programa, que eu e o telespectador de casa estamos entendendo um pouco mais sobre os agrotóxicos e como é que eles afetam a nossa alimentação. Quando eu estudei para poder me programar, para me organizar para essa pauta, para falar com você, Fernando, eu vi que os agrotóxicos são classificados entre si. Você já falou algumas vezes nisso, mas agora vamos falar especificamente. O que são os Uhum. produtos extremamente tóxicos indicados pela cor vermelha? Onde eles são usados normalmente? Tá. Então, quando, né, primeiro assim, para que se tenha acesso a esse tipo de produto, o pequeno agricultor, se for no Ceasa, ali no Rio de Janeiro, muitas das vezes consegue, mas não deveria. Ou se for em alguma outra casa de produtos agrícolas, né? Porque ele deve ter né, um receituário agronômico. O agrônomo deveria ir à sua propriedade, um engenheiro agrônomo, para ver qual a quantidade que ela vai usar, qual é o tipo certo de ingrediente ativo que ele vai usar. E nada disso acontece, né? Quem normalmente indica é um vendedor, então ele vai querer vender o que for realmente Mais caro. mais, mais caro e melhor para o negócio dele. Então, assim, quando tem uma bula, né, do agrotóxicos que está lá extremamente tóxico, com um vermelho e um desenho de uma caveira, né, de relacionado a tóxico, são produtos que, assim, deveriam ter um acesso extremamente restrito. Eles deveriam ser utilizados assim em casos muito, mas muito específicos, de verdade, assim, porque são produtos que ficam no solo muitos anos, centenas de anos. Então, assim, são produtos que eles não são degradados pela natureza. Então, pode passar o tempo que ele não vai ser degradado. O que vai acontecer é dele lixiviando com a água e atingindo os lençóis freáticos. Então, que é o caso né, dos principais herbicidas, né, o mata-mato. Então, assim, os herbicidas, quase todos eles estão dentro dessa categoria de extremamente tóxicos, porque eles são realmente tóxicos e não são degradados. Então, assim,
para chegar a essa classificação, são muitos fatores negativos que aquela molécula traz à natureza para ter uma classificação de extremamente tóxico. E aí a gente vai descendo a classificação, né? Vai para o amarelo, que é... E o amarelo são considerados os altamente tóxicos, não é isso? Exato. São os altamente tóxicos, que são principalmente são os herbicidas e alguns fungicidas que estão nessa classificação. Pode ter algum tipo de herbicida também, mas os herbicidas normalmente estão na categoria acima de extremamente tóxicos, e também são produtos que têm um impacto tanto na saúde, né, porque aí é um produto que vai em contato direto com a planta. O herbicida normalmente é para matar o mato, matar uma planta invasora, mas já os fungicidas e os inseticidas não, eles vão direto na planta. Então, tem uma questão desses produtos, que eu não falei no primeiro episódio, para não deixar ninguém assustado, mas eu vou falar agora, que é o seguinte: essas moléculas, elas são moléculas sistêmicas. E o que isso quer dizer? Quando o produto aplica na folha da planta, ela entra pelos canais com a água, né? Então se mistura com a água, vai pelo fluxo de massa, pelo xilema e o floema, e ela fica dentro da planta. Então, não é você lavar a maçã, lavar um produto que vai tirar esse agrotóxico do que não está na casca. Eles são sistêmicos, então com isso que eles... A manga é sistêmica? Então, aí tem uma outra classificação que são os medianamente tóxicos. Os de contato, né, que são externos, que basicamente são a base de enxofre e de cobre. Então, que são os que são azul ou verdes, né? Os verdes, na verdade, são os biológicos. Então, assim, a gente tem uma bactéria chamada tricoderma que combate uma mariposa que posa no tomate. Então, você usa o tricoderma, que ele é verde, que é utilizado na agricultura natural, agricultura orgânica. Mas ele nem sempre é tão eficiente, então o pessoal acaba lançando mão também de um com a tarja amarela ou vermelha para fazer o controle dessa mariposa que coloca os ovos lá e acaba o tomate ficando brocado. Então, assim, são essas classificações, né? E aí tem o medianamente tóxico, que é o azul, né? Então, que são produtos que também são fungicidas e alguns tipos de herbicidas que são menos tóxicos, mas também são menos utilizados, porque não tem um efeito tão fortes, que deveriam ser mais utilizados, porque se tivesse realmente um acompanhamento técnico, né? Porque dentro da academia, quando a gente estuda engenharia agronômica, quando estuda o controle de pragas e doenças, o que deve ser feito são controles de prevenção, e que não são feitos. Então, assim, você deveria ter um controle, mesmo que seja usando agrotóxicos, mas agrotóxicos com menos toxicidez, com antecedência, então, assim, já prevendo que você utiliza em pouca quantidade para diminuir uma população, mas não, hoje eles são utilizados assim de forma bem discriminada, e quando o produtor vê um bichinho lá, ele já quer usar o mais forte logo para não ter problema. Então, assim, não tem um acompanhamento e acaba isso impactando e tendo um reflexo muito negativo na própria saúde, né, da população, de quem consome. Certo. Falamos isso tudo para então chegar na parte que mais possui relação com o trabalhador que nos assiste. O quanto o nível de agrotóxicos tem preocupado a sociedade? Você acha que a sociedade está preocupada com isso? Ou a gente, em via de regra, não está nem preocupado com isso? Bom, assim, tem setores da sociedade preocupados, sabe? Tem consumidores que estão muito preocupados, mas quando aparece uma propaganda, algo falando que o agro ele é lindo, o agro ele é tudo, Agro é pop, agro é tudo. Falei. então assim, acaba tirando um pouco, né, essa preocupação e essa reflexão sobre o tema do uso de agrotóxicos, né? Então assim, eu não vejo que realmente tenha
não seja uma parcela significativa da população que esteja preocupada com isso, até porque, né, no dia a dia as pessoas não conseguem refletir muito sobre pontos como esse, mesmo sendo a alimentação uma coisa que a gente se alimenta todos os dias, Todo. e, e acaba não procurando, às vezes não quer muito saber do que se trata, mas isso impacta diretamente na nossa saúde pública, impacta diretamente no bem-estar. Então, tem estudos que dizem que esse tipo de ingredientes ativos utilizados nos agrotóxicos impacta na questão do comportamento, impacta na própria reprodução. Então, assim, ninguém sabe ao certo até onde isso vai levar. Então, assim, tanto os de agrotóxicos como o de transgênico é muito incerto. Então, as pessoas deveriam se preocupar mais, por mais que tenham já algumas Regra, se quando a preocupação. gente fala sobre alimentação, sobre agrotóxicos e sobre alimentação orgânica, muita gente fala assim: ah, é natureba que é orgânico. Como se fosse é quase uma crítica social, né? É como se você Uhum, não tivesse vivendo no contexto adequado. E aí você fala: ah, eu adoro a banana orgânica, por exemplo, porque ela tem mais gosto, mas em compensação ela é menor e ela é feia. E aí, uhum, assim, quando eu falo feia, é porque ela é natural. Ela é uhum. de verdade. Ela não é plasticamente perfeita. Uhum, Isso é uma questão para a questão do consumo, né? Um dos exato. motivos pela utilização dos agrotóxicos, e eu estava lendo alguns artigos, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, tem a questão dessa plástica que a gente entrega, dessa Uhum, sociedade visual. Ou seja, a gente vive uma revolução em que a gente tem que respeitar o cabelo black, a gente tem que respeitar a gorda, porque a gorda tem o seu espaço na sociedade, a gente tem que respeitar a diversidade, mas quando a gente sai desse contexto e a gente vai olhar as frutinhas, a gente só escolhe as bonitas, as que estão uhum. 100% perfeitas, e a maçã ou a banana, a maçã que tem um furo tá meio estranho assim, ou então a banana que não tá tão amarelinha perfeita, a gente acha que ela não tá boa para o consumo. Isso também é um fato? Isso é um fato, mas que de uns anos para cá, talvez uns 5 anos, isso está começando a reduzir, tá? Então, assim, com o aparecimento de cada vez mais produtores orgânicos, as pessoas, quem produz e quem consome, o aparecimento de mais consumidores, então, assim, essa oferta de produto orgânico tem melhorado muito. Eu trabalho diretamente, eu sou gerente de qualidade de uma empresa, né, que só trabalha com produtos orgânicos. Mas, Então, é, eu trabalho com consultorias, então eu estou nesse setor de gerência de qualidade e o meu trabalho justamente é levar para o público o melhor produto e orgânico. Então, assim, isso está caindo. Hoje eu já não concordo tanto com o fato de que o alimento orgânico ele é feio, ele é pequeno, ele é do tamanho que deveria ser, ia né? ser. O outro é que É, tá exagerado, né? aí, o outro aqui está exagerado. E assim, hoje no orgânico a gente não pode utilizar algumas técnicas que são utilizadas na agricultura comum, convencional, que é você chegar e ter uma maçã com uma cera em volta, uma laranja com uma cera em volta, uma banana que é totalmente regulada o amadurecimento dela, então ela fica totalmente amarelinha, não tem uma manchinha. Então, assim, esse não é o alimento. Isso, o alimento quando ela amadurece de forma natural, quando a maçã tem ali a casca dela, nem que tem uma imperfeição, tem alguma coisa, mas é o natural. Então, eu acho que o caminho não é comparar o orgânico ao convencional, mas acho que o caminho é trazer para a realidade o que realmente é o alimento, de como ele deveria ser. Tá? Então, Maravilha. assim, alimentos mais saborosos, porque amadurecem de forma natural. Ah, mas é caro. Já não tem sido. Então, assim, essa questão do orgânico já está começando a melhorar também a questão do preço, com esse aparecimento dos produtores, com o uso também de mais tecnologia na produção. Então, era tudo muito manual, hoje os produtores já utilizam máquinas, conseguem planejar uma produção, conseguem fazer boas negociações, e isso tudo vai refletindo no preço. Então, assim, eu imagino que nos próximos anos a gente vai, com o produto orgânico, a gente vai estar cada vez mais presente nas mesas das pessoas
comuns, né, dos consumidores. Não vai ser mais um produto Exato. elitizado, exato. Então, assim, e para isso a gente tem que realmente fazer um trabalho de educação e conscientização de que o que realmente é o produto, o que realmente é o alimento, sabe? Ele não é porque ele está encerado, está lindo, brilhando, que ele realmente é o alimento que a gente espera, que deveria consumir, sabe? Então, é mais uma questão de educação mas é a longo prazo, né? Isso é a longo prazo. Mas é a longo prazo, mas é todo dia falando um pouquinho de cada vez que a gente vai transformando o pensamento da sociedade de forma geracional. E aí, Exato. espero eu que as próximas gerações voltem a ser como as antigas, que consumiam os produtos orgânicos. E aí vamos para Exato. o seguinte: é verdade que o uso demasiado de agrotóxicos pode gerar intoxicação em quem consome os alimentos? Sim, os maiores casos de intoxicação são de quem manipula, né? O que já é muito preocupante. Então, assim, é, quando nós agrônomos vamos a campo, né? A gente para falar com o produtor, a gente mostra a importância de adotar manejo integrado de pragas e doenças, E para que manejo utilizar. O manejo integrado é o que eu mencionei um pouco, é isso, você conseguir identificar de forma precoce um problema e buscar a forma mais efetiva de controle, para que não utilize produtos com alta toxidez e também utilize a maior quantidade de produtos naturais. Então, o tomate, por exemplo, que é um produto que utiliza muito agrotóxico, você, em vez de lançar a mão de estar usando um monte de coisa, você pode cobrir o fruto para evitar que a mariposa bote os ovos ali, já não precisa usar um herbicida. Você pode trabalhar com um cultivo protegido, né? Então, assim, já evita alguns tipos de fungo. Se não tem a condição de trabalhar com cultivo protegido, então você faz um controle com uma cauda bordaleza, que é um produto que tem uma toxidez muito baixa, e aí você faz um controle desde o início. Então, assim, você vai integrando os manejos às necessidades do produtor e identificando quais os tipos de pragas que tem naquela região. Então, você não vai usar um produto que é para um helicoverpa que só tem lá no Centro-Oeste, aqui. Então, não faz sentido. Então, esse conhecimento e integrando o conhecimento às necessidades, você consegue reduzir drasticamente o uso de agrotóxicos, sabe? Certo. E, Dando continuidade, porque a gente já está chegando no final. tá. Novo, no início de 2019, o Ministério da Cultura aprovou o registro de agrotóxicos de elevada toxicidade. Foram Uhum, registrados no Brasil cerca de 450 agrotóxicos. Desses, uhum, apenas 52 apresentam baixa toxicidade. A Anvisa uhum. manifestou que agrotóxicos banidos em países como a China, Estados Unidos e países da União Europeia têm atualmente como principal destino o Brasil. Aqui são usados pelo menos 10 produtos banidos nesses países. Muitos especialistas criticam, contudo, muitos estão usando esses produtos. Queria que você falasse brevemente, nesses 2 minutinhos finais, sobre isso. A gente já tinha uma agricultura cheia de agrotóxicos, e aí, Uhum. do ano passado, 2019 para cá, a gente tem mais agrotóxicos autorizados e alguns que tinham sido banidos em outros países, digamos que por bem ou por mal, países de referência, Estados Unidos, China, grandes populações e tal. O que você pode me dizer Uhum. sobre isso? O que eu posso dizer assim, que infelizmente foi adotado uma política interna de produção, tá? O agronegócio está puxando o PIB brasileiro, né? Principalmente agora, nesse momento de agravamento de uma crise que já estava acontecendo, com a pandemia está piorando, e o único setor que está tendo crescimento, superando indústria, serviço, comércio, é a agricultura, é o agronegócio. Então, essa abertura que teve, né, principalmente com a pressão da bancada ruralista, foi justamente para aumentar a produtividade e para elevar, então, assim, com a abertura de áreas, o governo cedendo registro de terra para pessoas que invadiram terras no norte para a produção, para aumentar, para que esse setor ele puxe ainda mais o PIB brasileiro. Então, essa estratégia de entrada de novos produtos,
para que tem, né, que assim são para controles das mesmas pragas, mas pragas que já foram criando resistência, porque um fungo da soja há 10 anos atrás não é mais combatido com o mesmo agrotóxico. Tem que vir novos agrotóxicos, porque ela acaba tendo mutação, acaba sendo mais resistente. A gente está tendo vários casos de plantas que há 5 anos atrás eram combatidos com o mata-mato da Monsanto ou da Bayer, e hoje em dia não é mais, já tem resistência, então tem que importar outros tipos de herbicidas mais tóxicos, mais potentes e usando em maior quantidade para que a gente consiga fazer essa produção. Então, assim, é uma pressão internacional em cima do Brasil para continuar produzindo e é uma pressão interna para que a produtividade aumente para puxar o PIB. Então, assim, é muita coisa envolvida e que Muita coisa quem envolvida. quem fica refém somos nós, consumidores. E o nosso prato, que fica cheio de agrotóxico e a gente muitas Exato. vezes não tem a mínima noção. Fernando, a gente estourou o tempo. Queria mais uma vez te agradecer por você ter despendido um pedaço do seu dia para conversar com a gente, para dividir conhecimento. Queria que você deixasse alguma forma de contato para o nosso telespectador que queira obter informações ou que possa te seguir nas mídias sociais e essas coisas para poder ouvir falar da alimentação de uma forma mais adequada, digamos assim. Tá bom. Bom, meu principal meio de comunicação com outras pessoas é o Instagram, né, profissional, é fernando.ecoaba. Então, assim, eu trabalho com consultoria agrícola para agricultores, principalmente orgânicos, e também trabalho com empresas para controle de qualidade, produção, projetos, tá? Então, se alguém tiver uma dúvida, pode entrar em contato. Fernando.ecoaba no Instagram. Maravilha, Fernando. Muitíssimo agradecida pela gentileza. Foi um prazer conversar com você. Espero que você de casa tenha entendido o quanto é importante a gente repensar a alimentação. Encontrar hábitos antigos, fazer a sua hortinha, talvez dentro de casa, aquela que pode pendurar na janela, na garrafa PET. Tantas formas da gente repensar a alimentação sem agrotóxicos. A gente volta na próxima semana com um novo programa. Até lá. Um abraço.